Uma boa noite a todos, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Passamos a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Por enquanto ausente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Por enquanto ausente. Vereador João Vidal. Por enquanto ausente. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Neneca, por enquanto ausente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Maria das Graças. Ausente. Vereadora Maria Gorete. Presente. Vereador Noilton. Vereador Neneca também presente. Vereador Noilton presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereador Professora Poliana. Ausente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Presente. Vereadores presentes, senhor presidente. 15 vereadores presentes. Passamos ao item primeiro da ordem do dia. Pela ordem, presidente. Conselho a palavra pela ordem do vereador Salvador Soares. Presidente, solicito a Vossa Excelência que, por gentileza, aos senhores vereadores, para que nós pudéssemos colocar em discussão, como terceiro item da ordem do dia, o projeto de lei ordinária 169/2013, é um projeto que assegura matrícula para os alunos portadores de deficiência locomotoras das escolas municipais mais próximas de sua residência. Mas pode antes do segundo? Pode. Antes da segunda discussão, pode. Você não pode depois? Ah, tá. Depois perfeito. Regimental pedido de Vossa Excelência, coloco para apreciação do plenário. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes, passa a ser o item terceiro da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Noilton. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em decorrência do falecimento ontem do pastor Paulo Roberto da Silva, pastor presidente da primeira Igreja Batista da cidade de Taubaté, da PIB, eu solicito que a casa pudesse fazer um minuto de silêncio. Foi sepultado no dia de hoje. Ele que estava desde julho hospitalizado e não resistiu à enfermidade e veio a óbito ontem. Por favor. Pastor Paulo Roberto da Silva, da primeira Igreja Batista de Taubaté, pastor presidente daquela igreja. Palavra pela ordem, vereador Luizinho da Farmácia. Não, eu só queria dizer a Vossa Excelência que nós temos um projeto de segunda discussão. Não sei se tem prioridade aí. Não. Prioridade é só veto. Tá? Só veto. Não, o veto se tiver vencido ainda. Não, o veto tranca a pauta. Não, se estiver dentro do vencimento. Já está vencido, mas já está vencido. Bom, então ele tranca a pauta, apenas depois dos dois vetos. Por isso teria que ser o item terceiro. Passamos então ao item primeiro da ordem do dia. Discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária no 214, de autoria da vereadora Vera Saba, que dispõe sobre a política de prevenção e redução e compensação de emissões de dióxido de carbono e demais gases veiculares de efeito estufa e da outras providências.
Em discussão. Vereadora Vera. Vereador Jofre? Jofre. Apenas 2 vereadores. Vereadora Vera Saba, disponível. Discussão de veto é 5, né? 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, munícipes presentes, telespectadores da TV Câmara. Nós estamos discutindo aqui projeto muito importante, no qual o prefeito vetou total o projeto. E o projeto ele dispõe sobre a política de prevenção, redução e compensação de emissões de dióxido de carbono, CO2 e demais gases veiculares de efeito estufa e da outras providências. Esse projeto ele vem em consonância com a discussão da sustentabilidade, com a discussão do futuro desta e de futuras gerações. Nós estamos discutindo aqui um planeta sustentável, mas para que isso ocorra de fato, é necessário que município, estado, país e o mundo tenham sigam as mesmas diretrizes, que é atuar na prevenção e lutar para que realmente esse mundo se torne sustentável, um combate à poluição e principalmente aos gases pautados nesse projeto de dióxido de carbono. Esses gases que produzem um efeito estufa e que podem e que já estão impactando o meio ambiente, porque nós vemos que o mundo sofre com as alterações climáticas e não haverá vida se nós não atuarmos de forma preventiva. Não existe um outro caminho para que isso ocorra. Por isso esse projeto é de extrema relevância para o município de Taubaté, porque nós temos que contribuir. Nós temos que participar ativamente, não somente cumprindo as determinações que prevêem na Constituição Federal que todo ser humano tem direito a um ambiente seguro, mas também seguimos uma diretriz mundial. E o prefeito vetou total um projeto que prevê em nosso município o incentivo de melhor utilização de combustíveis fósseis, o aumento do consumo de biocombustíveis, mais o estímulo de biocombustíveis, coibir ações danosas ao meio ambiente, lutar pela melhoria do transporte público que incentive maior utilização, campanhas, nós precisamos fazer campanhas que otimizem esse programa. Mais do que isso, lutar para que a sociedade participe desse momento de lutar por um mundo sustentável, mas isso ocorre desde o momento onde você efetua as políticas públicas em sua cidade. É aqui que nós temos que apresentar a nossa primeira tarefa. Lutar pelas áreas a serem preservadas no município, principalmente lutar por medidas de prevenção e redução e compensação das emissões desses gases. Há 5 anos atrás, no curso de gestão pública, foi pautado o controle de emissão de gases e que existiam 3 municípios no país que tinham aprovado esse projeto de lei. Após todo um processo de estudo, de desdobramento na temática, inúmeros tratados internacionais, uma formação extensa para todos os gestores e principalmente os legisladores, atribuindo a responsabilidade de cada um, fazer cumprir a sua responsabilidade, o seu papel, aprovando projetos importantes como esse, somente assim, nós teremos avanços no desenvolvimento social e econômico, porque falar de sustentabilidade é falar de avanço. Nós sofremos com a produção intensa do lixo, sem saber os destinos,
sem haver uma programação para isso, é impossível vivermos no mundo sustentável. Mais do que isso, foi pautada a questão da água, a escassez da água. Não existe desenvolvimento econômico e social no município onde nós temos a região correndo gravíssimo risco de não termos mais essa fonte que representa a vida. E os gases, eles influenciam, o dióxido de carbono influencia também na questão de saúde pública do município, porque por meio desses gases que são produzidos, que nós podemos controlar, que nós podemos prevenir, nós podemos evitar inúmeras doenças. Então, esse projeto é de extrema relevância, vai atingir os aproximadamente 300 mil taubatianos, e não vamos contribuir somente com o município, mas com todo o nosso país e também a nossa contribuição com o mundo. São estas considerações, senhor presidente. Faço um apelo aos nobres pares para que derrubemos o veto do senhor prefeito. Muito obrigada. Vereador Jofre Neto dispõe de 5 minutos para suas considerações. Senhor presidente, egrégio plenário, cidadãos, cidadãs presentes e que nos acompanham. Senhor presidente, eu quis discutir este veto não só pelo mérito em si da propositura, mas também quanto é uma situação exemplar, quanto à situação de independência do Poder Legislativo. Ao vereador Nunes Coelho. O projeto de lei da nobre vereadora Vera Saba, que foi vetado pelo senhor prefeito, ele dispõe, como a vereadora já destacou aqui, eu quero reproduzir, reforçar, dispõe e cria uma política de prevenção, de redução e compensação da emissão de dióxido de carbono e demais gases veiculares de efeito estufa no município, especificamente no município. Claro, com efeito estufa de efeito global. O disposto nessa lei objetiva o incentivo da melhor utilização de combustíveis fósseis e o aumento do consumo de biocombustíveis. Estimular o uso de biocombustíveis, coibir ações danosas ao meio ambiente, promover melhoria do transporte público, promover campanhas, integrar o meio acadêmico, e assim segue nessa linha. Bem, todavia, esta é uma situação em que nós temos de novo, vereador Paulo Miranda, em que a iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Em sendo iniciativa exclusiva do Executivo, tem um vício, nós não podemos manter. Mas há uma situação, lá, vereadorzinho, em que este princípio da separação de poderes, portanto, decorrência do Instituto da Iniciativa Exclusiva, pode ser combatido. E, aliás, nesse sentido, nosso consultor jurídico, doutor Fausto, exarou um parecer que vale a pena ser lido rapidamente aqui, e eu peço a atenção dos senhores. Olha, a única política, diz o nosso procurador jurídico, se referindo à lei federal do Estatuto da Cidade, a 10.257, de 2001, a lei federal se refere a 16 diretrizes para a política urbana municipal. De outro lado, nós já temos legislações ambientais, a Federal 6938, de 1981. Portanto, nós temos, segundo, eu não fiz a conta, estou seguindo aqui a conta do novo vereador, aliás, do nosso douto procurador, 28 anos de inércia municipal. Ou seja, o município não fez nada em relação ao meio ambiente. A única coisa que fez foi pela negação. A única política do município foi a omissão no que tange a matéria do meio ambiente. E assim vai, continua o parecer, ocorre que o Executivo omite-se na elaboração de leis, como é exemplo deste projeto. É uma inconstitucionalidade agora da parte do Executivo. Executivo se torna
autor de uma inconstitucionalidade pela omissão. Esta inconstitucionalidade do Executivo pode sim ser combatida agora por uma inconstitucionalidade do Legislativo, porque ele se tornou omisso, ele não cumpriu sua obrigação. Não é este Executivo em particular, mas todos aqueles que o antecederam. A questão do meio ambiente parece que é uma questão secundária, dentro de uma visão míope. Eu não enxergo o que está acontecendo no mundo inteiro, portanto, eu vou descartando, eu vou jogando fora o lixo. Só que em termos de um sistema fechado, não existe jogar fora. Só se jogasse para o espaço. Se joga fora dentro do próprio planeta. Então, essa visão pequena, míope, fez com que esta casa precisasse reagir no caso concreto do apoio da aprovação do projeto de lei da nova vereadora Vera Saba. Ensina aqui, cita o nosso procurador, um jurista, Luiz Roberto Barroso, que o instrumental desenvolvido para o combate às leis inconstitucionais não tem sido suficiente nem adequado para enfrentar a omissão do Poder Executivo, ou seja, através do não fatir, ou seja, não fazer nada, fica inerte. Há que se observar, portanto, que quando se tratar de inconstitucionalidade por vício iniciativa do Poder Legislativo, que toma iniciativa que o Executivo devia tomar, não tomou, ou seja, que a Câmara age porque a Prefeitura não agiu, numa linguagem mais direta, essa iniciativa da Câmara, ao invés de ser combatida com uma ação direta de inconstitucionalidade, que vai acontecer, com certeza, o novo vereador Vera Saba, essa iniciativa não tem que ser combatida, tem que ser apoiada. Tem que ser apoiada em benefício de um bem maior da comunidade. Portanto, senhor presidente, venho aqui para declarar meu voto no sentido de derrubada do veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria da vereadora Vera Saba. Solicito aos vereadores que estão na casa que venham ao plenário, até para não prejudicar o projeto da vereadora, porque é preciso 10 votos para rejeitar o parecer, o veto do senhor prefeito. Então, vereadores que estão na casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 vereadores, temos quórum regimental para a votação. Então, colocarei votação plenária. Os vereadores favoráveis ao veto permaneçam como estão. Os vereadores contrários ao veto queiram se manifestar. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está mantido o veto do senhor prefeito. Passamos ao item segundo, por favor, o projeto. Com quem está? Tá bom. O projeto está onde? Luiz do segundo? Discussão e votação única do veto parcial ao projeto de lei ordinária número 84/2014, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2015 e da outras providências. Em discussão, vereador Jofre Neto. Mais algum vereador? Vereadora Vera Saba. Vereador Douglas Carbone. Quem mais? Digão. Vereador Jofre Neto, dispõe de 5 minutos para suas considerações. Senhor presidente, egrégio plenário, cidadãos e cidadãs. Mais uma vez, por coincidência, em se tratando de veto, estamos tratando as relações da Câmara com o Poder Executivo. Mais uma vez, nós temos uma situação que a Câmara, se não reagir, ela vai ser anulada pelo Poder Executivo, como na maioria das vezes tem sido. O que ocorre, senhor presidente? O Poder Legislativo, de
todas as cidades com grau de desenvolvimento equivalente a de Taubaté e mais alto, todas as cidades, as câmaras municipais compreenderam que temos não só o direito, mas o dever de fazer emendas ao orçamento. E que o orçamento é a chave da administração municipal. A audiência pública que teve aqui, a última na área de cultura, demonstrou claramente que um setor inteiro da prefeitura sofre de descontrole porque sequer sabe o orçamento e o planejamento que acompanha a elaboração do orçamento. Nesse sentido, senhor presidente, há décadas nós temos lutado para participar do orçamento municipal. Décadas, literalmente. Bom, neste caso, neste ano, não foi diferente. Meses, semanas e meses de discussão com o Executivo, uma barreira atrás da outra que nós conseguimos superar. O último argumento indigente que foi usado é que não se podia fazer emenda, porque o programa computacional da Prefeitura não admitia as emendas, ou seja, nós estaríamos sendo governados por um software. Nós derrubamos isso, um trabalho conjunto com a comissão, com a Secretaria das Comissões, trabalho conjunto com o esforço que teve da Comissão de Finanças, o vereador Gigão foi o relator do projeto de lei, acompanhou, viu a fusão das emendas e agora, infelizmente, o senhor prefeito municipal veta todas as emendas que foram feitas, que poderiam reforçar o poder legislativo. Note só, por exemplo, o veto a uma das emendas, nova vereadora Vera Saba. A proposta orçamentária do município para o ano 2015, nova vereador Douglas Carbone, será elaborado de acordo com as seguintes orientações gerais: participação da sociedade, compromisso de campanha, isso, orçamento participativo. Responsabilidade na gestão fiscal, quem é contra isso? Desenvolvimento econômico e social, visando a redução das desigualdades, eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em particular da saúde, ação planejada e descentralizada e transparente, compromisso nosso de campanha de nossas lutas, articulação, cooperação e parceria com União, com Estado e iniciativa privada, acesso e oportunidades iguais para todos, preservação do meio ambiente, resgate da cidadania, fortalecimento das centralidades locais e das redes de equipamento público, requalificação do centro da cidade, reorganização da fronteira ambiental. Foi vetado. Não pode ser iniciativa do vereador. Muito bem. Só que se esqueceram de conferir que isto é simplesmente uma inspiração que eu tive da lei de diretriz orçamentária da Câmara de São Paulo, da maior cidade da América Latina. Será possível que o jurídico da Câmara Municipal de São Paulo está totalmente enganado em relação a isso? Será que o jurídico da Prefeitura de São Paulo está totalmente enganado em relação a isso? Em dizer que não há iniciativa da Câmara? Está vigiando em São Paulo a lei de diretriz orçamentária aprovada lá em final de junho. Muito bem. Foi vetado dizendo que não se pode fazer isso. Além disso, as emendas específicas que dão oportunidade do vereador, sim, atuar diretamente na sociedade, também foi vetado dizendo que o vereador não pode fazer isso. Ó, vereador João Vidal, que nós não podemos colocar no orçamento para o prefeito executar se quiser, porque infelizmente a Constituição de 88 nos abriu a possibilidade de emendas, mas o orçamento é autorizativo. Se o prefeito não quiser, não executa. Mas o dinheiro está lá reservado, não pode ser usado em lugar nenhum. Então, senhor presidente, já conclui, já me antecipo pedindo alguma tolerância rápida em relação a isso. Quando nós relacionamos aqui entidades a serem favorecidas, há sim um ponto frágil, que aí eu tenho honestidade de dizer, realmente, estas emendas aqui, eu vou pedir para os senhores que concordem com o veto, essas sim têm uma contradição, com uma recente decisão do Senado Federal, uma nota técnica, quando eu me refiro a entidades sociais que têm outras concorrentes, no sentido, tem outras entidades disponíveis, que são os vetos que se referem, os vetos, por exemplo, a entidade assistencial,
voltada para crianças e para pessoas com fragilidades sociais. Há mais de 3, eu citei 3 aqui. Tá bom. E as outras, como é que ficariam? Há, inclusive, uma ação, sim, do Ministério Público, um termo de ajuste de conduta, que essas entidades teriam que ser contempladas todas num processo seletivo. Mas quando eu me refiro aqui... Conclui aí, o nobre vereador. Eu pedi a tolerância, Vossa Excelência. Só um minutinho, viu? Quando eu me refiro aqui, a casa de idosos só tem 2 em Taubaté. Então não há prejuízo nenhum. As 2 foram contempladas. Há entidades que atendem portadores de deficiência física, só tem 3, que são a APARTE, Instituto São Rafael de Cegos e a DV Vale. Não tem como contemplar outras, porque não existem outras. Então esse veto não tem o menor sentido. Mais ainda, quando estabelecemos aqui uma dotação de restauração da Capela do Pilar, qual é o motivo para vetar isso, se não é iniciativa do vereador? Todas essas questões foram superadas. Portanto, faço um apelo ao egrégio plenário que nós, à exceção, eu peço, presidente, na hora do encaminhamento, que a exceção das entidades dos vetos que eu citei, todos os demais sejam rejeitados. Muito obrigado. Finalizando a fala do novo vereador Jofre, agora a vereadora Vera Saba. Senhor presidente, antes de expressar minha fala em relação ao veto do prefeito, parcial do prefeito nas emendas apresentadas pelo nobre vereador Jofre Neto, eu quero agradecer imensamente os vereadores que votaram favorável à derrubada do veto no projeto de extrema relevância para o município de Taubaté, que é o controle de emissão de gases poluentes, e só posso manifestar a minha indignação. Vou respeitar os votos dos outros vereadores, mas eu tenho que manifestar minha indignação. Porque é brincadeira, a gente está... Parece que aqui a gente estuda para não chegar a lugar nenhum. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir defender os taubatianos. Porque esse tipo de governo que vem sendo apresentado na cidade não é o governo que os taubatianos merecem. Tenho certeza que quase 100 mil taubatianos não apostaram nesse governo medíocre. É inadmissível emendas apresentadas aqui para viabilizar a publicidade dos atos públicos, emendas apresentadas para garantir maior transparência no orçamento público e mais, garantir ampla participação social. É o que um gestor inteligente, moderno, contemporâneo deveria fazer nessa cidade. Mas é lamentável, e temos que intensificar a fiscalização. Porque esse poder é legítimo e a Câmara tem mais poder que o poder executivo. Porque se ela quiser, ela caça um prefeito. O prefeito que não tem se apresentado como um legítimo defensor da legalidade, da moralidade. Um legítimo defensor do povo. Porque é para isso que foi eleito. Por isso tem representatividade política. Eu estou aqui para apelar aos nobres vereadores que derrubemos o veto. Derrubemos o veto parcial nas emendas do nobre vereador Jofre Neto, que é um defensor da moralidade pública. Todos os projetos apresentados são intensamente estudados dentro da legalidade, dentro da Constituição, dentro da lei orgânica, dentro do regimento interno. Mas o que parece é que nós estamos sendo desrespeitados diariamente pelo Poder Executivo. O destino disso, será, eu acredito, que uma grande mudança. Porque podem ter certeza
que não ficaremos em silêncio. Não ficaremos indiferentes ao que ocorre. Não ficaremos em silêncio, porque Taubaté não vai suportar mais um mandato, mais 4 anos de um mandato que não representa os interesses e os direitos da população. O vereador apresentou também importantes subvenções a entidades que têm moralidade, mais do que isso, toda a documentação está pronta legalmente para receber os recursos e investir os recursos. São entidades idôneas, sérias no nosso município, que necessitam urgentemente de investimentos. O Lar Santa Verônica é um grande exemplo, cuida de nossas crianças, jovens, adolescentes que necessitam urgente de investimento. Mais ainda, nós temos aqui os portadores do vírus HIV. Nós temos aqui uma entidade que luta por ele, o que é diferente, que o município retirou o cartão de nutrição dessas pessoas, desses munícipes tão especiais. É lamentável. Nós não podemos deixar a Capela do Pilar desabar diante dos nossos olhos, nosso patrimônio. Que fim se dará à cultura do município? Desde que não temos também, visto que não temos um plano, não temos a inscrição no sistema, porque dependemos da lei. Realmente não vamos pecar pela omissão, porque nós estamos aqui para cobrar do Executivo uma postura mais séria, de um líder político, de um legítimo representante do povo. Então, peço novamente aqui faço um apelo aos nobres pais que derrubemos o veto. Se não conseguimos derrubar o veto do projeto anterior, que pelo menos possamos garantir publicidade, ampla participação social e muito mais transparência por meio da aprovação dessas emendas. São essas minhas considerações, senhor presidente. Após a fala da vereadora Vera Saba, com o vereador Douglas Carbone. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, todos que nos acompanham pela TV Câmara. Vereador Joffre Neto, vou sugerir a Vossa Excelência, e, na verdade, vou fazer uma sugestão ao prefeito municipal, o seu secretário jurídico, que possa realmente, o secretário jurídico, ter uma aula com Vossa Excelência. Que eu acho que falta um pouquinho de interpretação e falta um pouquinho de conhecimento sobre orçamento. O senhor não tem sombra de dúvidas que, explicado muito bem por Vossa Excelência, olha a coerência e a decisão dessa coerência que Vossa Excelência expõe para os vereadores. Recua de algumas emendas no orçamento, porque sabe que tem hoje uma legislação ou uma situação que realmente não permite, até porque tem concorrência, diga assim, para que as pessoas possam nos interpretar, mas outras é para dar clareza. E aqui eu já fiz algumas menções de alguns vereadores, pelo trabalho de cada um, e eu quero dizer, vereador, que a emenda que o senhor apresenta, inclusive essas emendas, é realmente para dar transparência ao dinheiro e à gestão pública. Eu não entendi o jurídico da prefeitura em não colocar isso em prática. Eu quero até pegar aqui o artigo 2 da emenda, participação da sociedade, foi isso pregado em campanha. Responsabilidade na gestão fiscal, é óbvio, tem que ter responsabilidade na gestão fiscal. Desenvolvimento econômico e social visando a redução das desigualdades. Redução das desigualdades, isso mesmo. Eu não vou nem continuar, porque eu acho que o jurídico da prefeitura, prefeito, esse jurídico precisa voltar para a sala de aula e entender
a necessidade popular e mais, compromisso de campanha. Essas pessoas parece que não trabalharam na campanha com o prefeito. O prefeito falou isso durante a campanha. Ele expôs isso. Então, precisa realmente voltar e passar os vídeos da campanha para essas pessoas. E mais do que isso, parece que não é para dar transparência na questão pública, da administração pública, então nós estamos no caminho errado. Eu fiz questão de vir aqui para registrar isso e vou fazer uma fala. Preciso ressaltar que há tempos o orçamento deixou de ser um documento de caráter contábil e administrativo. E hoje é um instrumento dinâmico do Estado a orientar a sua economia, pautando nos interesses da sociedade. Sendo assim, nós, representantes do povo, da vontade popular, devemos atuar no campo do orçamento no sentido de ajudar a população. Mais do que isso, entendendo na seção jurídica, para que possa ser cumprido pelo prefeito municipal, até pelo governador e assim pelo presidente. Destaco ainda que as emendas não suprimem o texto primeiro encaminhado pelo Executivo. Agora, só aprimoram a lei de orçamento. Só vai aprimorar. Não está ninguém mexendo em nada. Vereador, você tem o nosso apoio. Vamos recuar conforme a sua orientação, da questão das emendas que foram apresentadas das entidades, uma vez que Vossa Excelência mesmo já manifestou. Eu vim aqui fazer questão de falar, ter essa fala, justamente para valorizar a emenda de Vossa Excelência. E dar realmente a importância, porque eu sei que Vossa Excelência trabalhou muito com essa questão da transparência, realmente do acesso à informação, e eu tenho certeza que Vossa Excelência apoiou o prefeito nesse sentido. Então, eu fiz questão de estar aqui para valorizar as suas emendas e, mais do que isso, mostrar que o cumprimento de campanha, a promessa e o compromisso com o povo se manteve nas emendas de Vossa Excelência. Então, que fique registrado, as pessoas que acompanharam e acompanham o seu trabalho, possam registrar isso, a transparência com a coisa pública. Então, eu fico muito à vontade em expressar isso publicamente. Bom, vereador, muito obrigado. Eu pedi esse apoio a todos os vereadores, sem exceção, porque eu entendo que é a valorização do poder legislativo. É o único momento que sobrou para nós, depois da destituição de 1930, de termos um poder efetivo de atender diretamente a população. Só neste momento. E ainda é autorizativo, o prefeito executa se quiser, mas o dinheiro fica lá reservado, não pode usar em lugar nenhum. Então, só nesse momento, será que até isso vai ser retirado da Câmara Municipal? Não é possível, né? Então, a defesa dessas emendas, eu agradeço, é sim, né, o reconhecimento sempre gentil, nobre e cordial de Vossa Excelência em relação ao trabalho de cada vereador, mas é um fortalecimento de todos os vereadores. Muito obrigado. Senhor presidente, encerro a minha fala dizendo quão é importante ouvir os vereadores antes de tomar algumas decisões, né, senhor presidente? Chamar os vereadores, conversar com os vereadores, que muitas vezes houve um assessor que não tem acesso a esse tipo de informação e realmente não trabalhou com o prefeito durante a campanha eleitoral e não sabe das suas promessas e dos seus compromissos. Muito obrigado, senhor presidente. Pediria novamente aos vereadores que viessem ao plenário da Câmara, porque para a derrubada de veto precisa de 10 votos. Sem 10 vereadores na Câmara, não posso nem colocar em votação. Então, os vereadores na casa, os assessores que aqui estão, por favor, que chamem os seus vereadores, para que a gente possa votar o projeto. Não, eu preciso de quórum para... Não. Digão, vereador Digão, perdão, vereador. Vossa Excelência também fala. Mas, enquanto isso, por favor, os assessores que chamem os vereadores para o plenário, logo após a fala do vereador Digão, traremos em processo de votação. Senhor presidente, nobres pares, munícipe aqui presente, telespectadores da TV Câmara, boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de falar desse veto parcial às emendas, apresentado pelo vereador Jofineto.
entendo que, e sempre falei isso aqui, viu, vereador? Acredito que o orçamento LDO é uma peça fictícia. Infelizmente, é o que a gente vê no cenário nacional, porque os vereadores apresentam proposta, apresentam as suas emendas e nem sempre são atendidos, e também nós não percebemos nada no Brasil inteiro, algum prefeito que descumpriu o orçamento, que foi cassado por um ato disso aí. Então, é uma questão que, no meu entendimento, existe o critério do prefeito entender que são 19 vereadores, aos quais foram denominados para representar a população, e teria que ser respeitado na Câmara Municipal. É como se diz aquela palavra do Vampeta, na época que jogava no Flamengo, quando ele falou assim: eles fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo. É mais ou menos isso. Nós apresentamos as emendas e isso tem que mudar. Acho que tem que ter mais seriedade. E para que isso aconteça, nada mais do que hoje, nessa noite, a gente derrubar o veto e fazer prevalecer a força da Câmara Municipal e a representatividade dos vereadores. Até porque nós estamos aqui para representar a população tabatiana, e são através dessas emendas que nós os representamos. É nesse sentido que eu penso. Vejo e discordo da pronúncia de alguns vereadores no sentido de falar, e às vezes dá uma conotação que nada presta na cidade de Taubaté. Isso eu discordo. Foi falado aqui na palavra até de medíocre. Isso eu não posso concordar. Isso eu acho que extrapola um pouco o sentido do que nós queremos aqui na cidade de Taubaté. Nós não podemos fechar os olhos e dizer que está tudo errado. Principalmente a gente observando muitas coisas boas acontecendo na cidade de Taubaté. Existem falhas? Existem falhas. Mas dizer que é medíocre é um ato pejorativo muito complicado que eu repudio e não posso concordar. Existem sim falhas, como qualquer outro governo. E nós estamos aqui para tentar corrigi-los e apresentar propostas para que possa mudar, que possa encaminhar ao conhecimento do executivo, e que nessa noite nós vamos fazer prevalecer a vontade dos vereadores, a vontade da população. Pois não, vereador. Vereador, eu acho importante destacar isso, porque eu li uma frase hoje do padre Zezinho que eu achei fundamental. A gente deve discordar, sim, mas não pode desmerecer o que existe. Sem dúvida. Senão nós caímos sempre na geleia geral, nada funciona, e é inegável a diferença deste governo que nós apoiamos em relação, por exemplo, ao governo anterior. Eu acho que é igual eu sempre falo, a gente tem que ser muito justo. No mandato passado existiu falhas, existiu inúmeras falhas, mas também existiu algumas posições, algumas questões positivas. E nós também não podemos tapar o sol com a peneira. Falhas existiram, inúmeras. Esse mandato também existindo algumas falhas que nós apontamos aqui, os vereadores e o prefeito próprio sabe disso. Existem falhas? Existe. Agora, alguns termos eu acho que nós temos que ter um pouco mais de cuidado, porque isso, por trás disso tudo, existem famílias, e eu acho que são frases pesadas e desnecessárias de nós vereadores aqui na Câmara Municipal. Acredito que o orçamento seja uma peça importante, mas a força dos vereadores estão nas suas propostas. A força da Câmara Municipal está aqui dentro da Câmara Municipal, no voto de cada um. E só dessa forma democrática que nós podemos prevalecer na questão de manter o nosso posicionamento. Se o posicionamento é aprovar todas as emendas, mantemos todas as emendas, mesmo com o veto do prefeito, nós temos a força de derrubar, jogamos a responsabilidade para o executivo. O prefeito toma a atitude que ele tiver que tomar. Agora nós temos que fazer prevalecer a força dos 19 vereadores. E para isso, temos que também observar que existem falhas, mas também existe acerto. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Eu não vou encaminhar a votação, só gostaria de acrescentar e fazer um apelo aos nobres pares dessa casa,
Se a gente não derrubar esses vetos, nós vamos estar praticamente pisando no Poder Legislativo taubatiano. Então, peço encarecidamente aos vereadores que possamos derrubar esses vetos dessas emendas, porque é a hora dos vereadores, realmente, a única hora que nós, vereadores, temos de poder expressar a vontade popular. Porque é aqui que chega o povo, é aqui que vem o povo primeiro, não vai na prefeitura não, vem aqui. Nós conhecemos a realidade. Então, as emendas foram feitas em cima disso, para entidades que precisam e nos procuram, para tudo. Então, é o respeito ao Poder Legislativo. Então, por isso eu peço encarecidamente que possamos derrubar o veto. Eu gostaria de fazer um pedido também, porque possamos votar de maneira englobada, derrubar todos de uma vez só, ou aprovar todos de uma vez só. Se for ler um por um, nós vamos ficar aqui até... Senhor presidente, é apenas por uma questão de honestidade intelectual até, os vetos às emendas, os vetos número 8, 9 e 10, esse infelizmente, houve uma mudança no posicionamento no Senado Federal, que emitiu uma nota técnica, que quando houver várias entidades, é preciso abrir um processo seletivo. Então, realmente são entidades que prestam serviços educacionais que não são únicas. Então, essas nós teríamos que nos curvar e nós nos curvamos à lei. Então, eu vou acatar os vetos de número 8, 9 e 10. Então, vou colocar em votação, vereador Jô, vou colocar em votação todos os vetos, com exceção do 8, 9 e o 10, onde nós acataremos o veto, ok? Muito obrigado. Em votação, os vereadores favoráveis aos vetos, com exceção do 8, 9 e 10. Permaneçam como estão. Os vereadores contrários ao veto, com exceção do 8, 9 e 10, queiram se manifestar. Está derrubado o veto do senhor prefeito. Item terceiro da ordem do dia, de autoria do prefeito municipal, não, perdão, do vereador Salvador Soares, é o item terceiro. Ainda não. É o item 12º, que seria o 12º. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 169/2013, de autoria do vereador Salvador Soares, que dispõe e assegura a matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima da sua residência. Em discussão, vereador Salvador Soares, vereadora Vera Saba, vereador Digão, vereadora professora Poliana, vereador João Vidal, vereador Jofre Neto. Discussão. Para sem discussão? Não foi pedido isso. Não foi pedido. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Nós votamos, inclusive, a inclusão desse projeto e a alteração para que ele viesse para o item terceiro, mas semana passada nós pedimos uma reunião com o reitor da universidade, ele esteve aqui conversando, falou da importância do projeto do próximo item ser votado, está aqui os funcionários da universidade, o novo presidente da FUST, para a importância do projeto ser votado nessa noite de hoje. Então, eu peço aos senhores vereadores que nós possamos realmente encaminhar esse voto ou até inverter para que a gente possa votar esse projeto na noite de hoje. Vereador Douglas Carboni, eu não posso trabalhar em função da Universidade de Taubaté. Eu, na presidência da Câmara, teve um pedido no vereador que pediu a inversão da pauta, o plenário foi soberano e votou de maneira unânime a inversão da pauta. Eu não coloquei, não fui eu que mudei para item terceiro, foi o plenário que decidiu. Foi decisão do plenário e eu não posso jamais tirar a força do vereador, o direito do vereador de discutir um projeto. Se o vereador falar, quero discutir o projeto, ele vai discutir o projeto. Eu estou apenas cumprindo o regimento da Câmara Municipal de Taubaté. Se não quisesse a inversão da pauta, votassem não a inversão da pauta, mas votaram favoravelmente de forma unânime. Então, senhor presidente, o que foi me passado é que votaria esse projeto sem discussão. Não, da minha boca, Vossa Excelência não ouviu isso. Eu não falei nada, não coloquei em votação para que fosse. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência que nós possamos fazer uma outra sessão para votar o projeto. Não é a favor da universidade, senhor presidente, é a favor dos funcionários e das berçaristas que precisam receber. Não é a favor da Universidade de Taubaté.
Vereador Douglas Carboni, eu preciso seguir o que manda o regimento da Câmara Municipal de Taubaté. O regimento da Câmara Municipal de Taubaté diz que se o vereador pede inversão na pauta, o presidente coloca para o plenário, coloquei para o plenário de maneira soberana decidiu pela inversão da pauta de maneira unânime. Não posso, de maneira alguma, cercear a fala do vereador se ele quiser discutir o projeto. Poderia ter, sim, claro, se os 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores que estão inscritos para fazer a discussão, se eles quiserem mudar para encaminhamento de votos, sem problema algum, mas os 6 têm que concordar. Se um vereador quiser discutir, será discutido. É o direito dele, é o direito que ele tem, vereador Varetti. Só gostaria de dizer o seguinte, não tinha encerrado ainda a inscrição, aí foi interrompida. Eu quero me inscrever também. E sugeria, poderia pôr como item primeiro amanhã? Amanhã nós só votamos requerimentos e moções. Mas não poderia abrir uma exceção e colocar? Poderíamos fazer uma extraordinária, aí tudo bem. Mas amanhã a sessão de quarta-feira é apenas para votação de requerimentos e moções. Agora, se os vereadores concordarem, acabando a sessão de amanhã, que dura 2 horas, nós podemos fazer uma extraordinária e aí sim votar o projeto. Para mim não tem problema algum. Senhor presidente, pela ordem. Para mim não existe problema. Eu vislumbro que é possível, nós podemos, eu abro mão já da discussão, transformo em pedido de encaminhamento de voto, no projeto, que é o terceiro item da ordem do dia, que é o projeto de autoria do vereador Salvador, 6 vereadores inscritos, ou 7. É possível, sim, encaminhamento de voto, se todos abrirem mão, é possível, e em seguida passamos ao da universidade. Sem problema algum. Sem problema. Vereador Salvador, Vossa Excelência concorda em que seja encaminhamento de voto? Concordo, presidente. Sem nenhum. Vereadora Vera Saba, concorda que seja encaminhamento de voto? Não? Então a vereadora Vera Saba tem o direito de usar os seus 15 minutos para a discussão. Vereador Salvador Soares, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Queria que Vossa Excelência, quantos vereadores inscritos? 7 vereadores. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu abro mão, então, de discutir para encaminhar o voto posteriormente, caso haja necessidade. Vereador Jofre também, né? Abriu mão para encaminhar? Não, eu abro mão também da discussão. Vereador Goretti? Também. Vereador Vidal? Abro mão da discussão, vereador, pela celeridade no processo. Obrigado. Vereador Digão? Abre mão da discussão para encaminhamento? Então, apenas a vereador Salvador vai usar Eu uso o tempo necessário, presidente. Okay. Eu acredito que rapidamente a gente consegue explicar o projeto. Com certeza teremos tempo para votar no projeto unital, desde que não seja uma discussão ampla novamente. Se todo mundo se inscrever para discutir o projeto unital, aí se torna impossível. Boa noite, presidente Carlos Peixoto, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham aqui no plenário da Câmara, munícipes que nos assistem à residência. Presidente, eu venho aqui esclarecer e pedir o voto dos senhores vereadores e a compreensão pelo projeto. O projeto é de nossa autoria, o projeto 169 de 2013, é um projeto de lei ordinária que dispõe e assegura matrícula para alunos portadores de deficiência locomotoras nas escolas municipais mais próximas, né? E o que nós estamos falando com esse projeto, presidente? Esse projeto ele tem 5 artigos, né? Fica assegurada a matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próximo da sua residência. Artigo 2º, o aluno portador de deficiência locomotora apresentará documento comprobatório de residência próximo à escola do município no instante que fizer a solicitação da matrícula. A escola solicitará atestado médico para comprovar a deficiência alegada quando o aluno não estiver presente. As escolas garantirão a permanência do aluno com deficiência locomotora, ficando assegurada prontamente sua matrícula, priorizando na medida do possível e a adequação dos espaços físicos para os devidos acolhimento. E essa lei entra em vigor. Presidente, nós fizemos esse projeto por quê, presidente? Na verdade, estatística, e aí nós temos trabalhado bastante com isso, eu pediria, por gentileza, a revista sobre a mesa. Trabalhamos bastante com estatística, e a estatística do IBGE, ela aponta Taubaté atualmente, presidente, ela conta com 67 mil pessoas com algum tipo de deficiência, representando 24% da população.
Veja bem, senhores, esse projeto ele vai baratear, inclusive, o custo do transporte do aluno. O aluno que hoje utiliza uma van, um transporte especial para deslocar até uma escola, não vai ser mais necessário. A escola sendo próxima à sua residência, ele terá, então, prioridade para a sua matrícula nessa escola próxima à sua residência. E para nós, né, aqui, o que engloba essa discussão e o que nos coloca no centro do debate. 24% da população possui alguma deficiência física, ou alguma deficiência, desculpa. E aí, dentro dessa deficiência, você percebe que hoje o aluno que tem motivos, né, para não estudar, que o deslocamento dele, a ida dele até a escola dificulta, e isso gera uma dificuldade para esse aluno no aprendizado, na sua vontade de ir à escola. Com esse projeto, nós queremos, então, que o aluno, né, morador de uma determinada região, ele tenha, então, prioridade na sua matrícula, próximo à sua residência, facilitando, então, assim, a sua vida. Falo isso e pedi a revista, apesar de constantemente ela trazer informações, ela trouxe aqui, a revista Veja dessa semana, trouxe uma informação muito importante, que fala justamente do projeto que nós lançamos aqui e que hoje está sendo discutido em Brasília, a PEC dos idosos. Fala fofinhos, mas em baixa. Eu pediria a todos, quem tiver a revista, por gentileza, leia a matéria e veja o quanto é importante esse debate, dessa discussão, a perspectiva de um Brasil onde logo haverá mais idosos do que jovens, obriga os hospitais a correr para se adaptar aos novos tempos. Eles estão fechando suas maternidades para ampliar o atendimento às doenças típicas da velhice. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos trabalhando com a PEC dos idosos, e dentro desse projeto eu peço o voto dos senhores vereadores para que nós possamos aprovar e Taubaté sair à frente com esse projeto, onde nós vamos dar, então, prioridade para os alunos com alguma deficiência locomotora, para que ele possa, então, estudar próximo à sua residência. Então, senhor presidente, não foi nem necessário os 5 minutos aí que é de praxe, eu peço, então, o voto e o apoio de todos os vereadores, para que nós possamos, então, tornar lei esse projeto aqui no município de Taubaté. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Vereadora Vera Saba, última inscrita. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Saudar novamente a população presente e o líder da comunidade lá da Gurilândia, o Alessandro, novamente aqui conosco, e as lideranças que têm acompanhado a sessão de perto, e o horário realmente representou aí uma oportunidade para ampla participação social. Então, telespectadores da TV Câmara, quero manifestar que fiz questão de discutir o projeto, porque fui relatora do projeto, foi designada pela presidente da Comissão Permanente, a nobre vereadora Poliana Gama, para me manifestar acerca deste importante tema, que é garantir acessibilidade às crianças, garantir a inclusão educacional. É um processo sério, que tem que ser discutido com uma atenção especial. Porque esse projeto, mesmo sendo pontuado por vários vereadores que compõem a Comissão Permanente de Justiça e Redação, foi colocado a inconstitucionalidade do projeto por conta do vício de iniciativa. Mas nós estamos aqui diante de um projeto que tem uma finalidade, atender o interesse social que está acima deste poder que é designado ao Poder Executivo apresentar um projeto nessa Casa de Leis. Mais do que isso, na omissão, nós temos aqui a obrigação de apresentar tal projeto. Por quê? O alcance do fim social, da norma constitucional, ele prepondera sobre sua inconstitucionalidade. Nós estamos aqui exaltando novamente o parecer do nosso douto
procurador, doutor Fausto, que merece aqui o nosso respeito pelo exímio trabalho que tem sido desenvolvido nesta Casa de Leis, de forma muito séria, muito eficiente e com realmente estudos focados no interesse social. O projeto do nobre vereador Salvador Soares, ele pauta aqui assegurar matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima da residência. Mas, nobres vereadores, muitas vezes, várias pessoas questionaram, mas isso já não ocorre? Infelizmente não ocorre. Não ocorre. Nós não temos essa garantia ocorrendo em nosso município. Por isso, a relevância desse projeto de atender essas crianças, atender de forma urgente para que elas possam fazer parte desse processo educacional de inclusão. Mais do que isso, foi temática, inclusive, em pesquisas e também uma grande reportagem das crianças que têm essa necessidade e que devem ser acompanhadas até o deslocamento. Porque muitos pais e mães deixam o filho a uma determinada altura na escola e repassa e transfere a responsabilidade, muitas vezes, para alguns amigos. E ocorreu um acidente de uma criança que era cadeirante e foi pautada no país essa discussão. Então, garantir esse direito, estou falando a efetividade do direito, porque está previsto na Constituição, nas leis de diretrizes básicas, nós temos esse direito, mas exercê-lo de fato só por meio desse projeto de lei. Olha a relevância. Estamos pautando que esta criança que tem necessidades especiais, ela vai ter a garantia, independente de ter a vaga, não ter jamais a preocupação de seus pais percorrerem toda a cidade, se preocupar com o deslocamento, que é um deslocamento especial. Nós sabemos quantos pais empurram os filhos em suas cadeiras de rodas a distâncias, enormes distâncias. E ocorrem, isso que eu pautei para vocês foi uma questão que ocorreu no nosso país, uma discussão, uma ampla discussão de garantir esses direitos. Eu gostaria de destacar que me pautei principalmente em jurisprudência do Supremo para fazer todo o embasamento e a fundamentação deste parecer jurídico, porque nós tínhamos esse impedimento, essa questão da iniciativa, mas por quantos momentos nós ficaremos diante de assuntos tão urgentes e de mãos atadas? Nós não podemos, nobres pares. Então, eu me pautei em relação à questão, com todo o respeito aos pareceres dos nobres vereadores que também se desdobraram para apresentar, e pautei que a lição de uma jurista em relação à competência conferida aos estados para complementar as normas gerais da União, ela não exclui a competência do município de fazê-lo também. Se isso não está ocorrendo, a garantia não está sendo efetiva, nós podemos, nós vereadores, nós podemos, diante da omissão, nós podemos legislar. Mas o município não poderá contrariar nem as normas gerais da União, que é óbvio, e nem as normas estaduais de complementação, embora possa também detalhar essas últimas normas, modelando-as e adequando junto às particularidades locais. Nós temos visto as crianças, o sofrimento dos pais. Nós temos que garantir que essa criança ela tem acessibilidade, essa garantia dessa inclusão. E ainda,
coloquei uma observação em relação à questão da lei orgânica do nosso município com reserva. A reserva de iniciativa para projetos de leis que disponham sobre a prestação de serviço público, que não consta no rol de iniciativa privada do chefe do Executivo. Vejamos, no artigo 31, nós temos a competência, que compete privativamente ao prefeito, a iniciativa dos projetos de leis que dispõem sobre, inciso 1, criação e extinção de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica e fundações, bem como a fixação e aumento da respectiva remuneração. No inciso 2, a criação, estruturação, atribuições das secretarias municipais e órgãos de administração pública. No inciso 3, o regime jurídico, o provimento de cargos, a estabilidade, a aposentadoria dos servidores. E também, no inciso 4, a matéria tributária e a política tarifária. Isso compete privativamente ao prefeito. Então, nosso embasamento foi dentro de juristas que apresentaram as teses e também dentro do tribunal, o Supremo Tribunal Federal, ele apresenta aqui, em sua obra, a sua visão sobre o processo legislativo, a importância da técnica legislativa, nosso compromisso com a sociedade e até onde vai a nossa competência, até onde podemos chegar para atender a finalidade de projetos de tão grande relevância. O processo legislativo, consolidação da jurisprudência do STF, no sentido de que, não obstante a ausência da regra explícita na Constituição de 88, impõe-se a observância do processo legislativo dos Estados-membros, as linhas básicas do correspondente modelo federal, particularmente as reservas de iniciativa, abrindo o espaço para que possamos detalhar processos onde a estruturação das secretarias não chegaram e não detalharam, onde o Poder Executivo não apresentou de forma clara e transparente para que pudéssemos garantir. A jurisprudência ainda do Supremo Tribunal Federal é no sentido da observância compulsória pelos Estados-membros das regras básicas do processo legislativo federal, como, por exemplo, daqueles que dizem respeito à iniciativa reservada. Então, as constituições, tanto federais como as leis orgânicas, devem observar a lei maior em consonância com o princípio da divisão e também com o equilíbrio dos poderes. Assim, nós entendemos que os dispositivos previstos na lei orgânica do município, não há vedação à apresentação de proposições por parte do membro do Legislativo no que tange ao detalhamento desse direito que é uma garantia para todo cidadão. Então, principalmente, faço um apelo aqui aos nobres vereadores, que aprovemos e que possamos assegurar a matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima da residência. São estas minhas considerações. Muito obrigada, senhor presidente. Encaminhamento de voto. Vereador Jofre. Luizinho. Digão. Apenas 3 vereadores. Vereador Jofre Neto, dispõe de 5 minutos para suas considerações. Correto, mas fala sempre na hora, por favor. Senhor presidente, egrégio plenário, cidadãos e cidadãs presentes. Uma vez, eu ouvi o relato de uma, se não me engano,
de uma deputada na década de 90, que ela, a convite de uma entidade de pessoas portadoras de dificuldade locomotora, foi convidada a usar durante o dia inteiro uma cadeira de rodas. E aí eu comentei isso com uma psicóloga da universidade, que ela falou assim: olha, eu passei por algo semelhante quando eu quebrei a perna e fiquei com a perna imobilizada. Há barreiras que eu nem imaginava que existissem e que, de repente, ficaram intransponíveis para mim. Por exemplo, há uma praxe de que em projetos arquitetônicos até 3 degraus não se precisaria de corrimão. Ora, isso é feito para quem nunca teve uma dificuldade de locomoção, porque quem tem dificuldade, não importa, 1 degrau, se não tiver um apoio lateral de um lado ou do outro, não, vereadorzinho, se tiver uma parede por perto, por exemplo, é intransponível, um único degrau. Bom, para uma pessoa numa condição dessa, 500 metros que são vencidos em 5, 6 minutos por uma pessoa que não tem essa dificuldade, para uma pessoa nessas condições, pode ser uma distância praticamente intransponível. Quando eu vejo propostas de proibição da circulação de transporte coletivo no centro da cidade, eu fico pensando que quem pensa nisso nunca teve dificuldade para andar. Porque se ele tivesse, ele pensaria em seguida, complementarmente a isso, a fazer linhas intermediárias, não que fosse tipo carrinho de golfe, não, vereadorzinho, para deslocar dessas linhas perimetrais até o centro da cidade. E mais ainda, uma consciência que vai se tornando crescente, até pela longevidade crescente da população, porque o Brasil melhorou. Nós precisamos reconhecer isso. O Brasil melhorou, sim, os últimos governos melhoraram o Brasil. A longevidade da população aumentou, as pessoas vão morrer mais tarde, graças a Deus. Vão morrer mais tarde, vão ficar idosos, todos, né, ou a imensa maioria, e vão se tornar todos portadores de deficiência física, de limitações físicas. Tá? Então, aqui poderíamos ser até acusados do vereador Salvador, que é de uma geração anterior à minha, não é, isso é maldade, que estaria legislando em causa própria já, né? Ou nós todos estaríamos legislando em causa própria, porque isso vai nos beneficiar no futuro, a todos nós. Não é? Questões, não esta em particular, mas questões relacionadas com essa. O vereador, como disse o vereador Peixoto, se notabilizou e vai se notabilizar pela proposta de emenda constitucional em benefício dos idosos. Já está legislando em causa própria. Bem, este projeto, em síntese, é tão somente para assegurar matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima de sua residência. Vai ser combatido por vício de iniciativa, porque é uma questão eminentemente administrativa e, portanto, nós somos proibidos, em 1930, especificamente em 1935, de ter qualquer ação direta. Nós somos proibidos de fazer qualquer coisa, a não ser discutir as coisas e encaminhar para o prefeito. Nós somos proibidos de fazer isso. Então, vai haver, sim, com certeza, uma ação do prefeito municipal. Mas este é um caso que, de novo, a meu ver, se insere naquela exceção do vice-iniciativa. A omissão do executivo faz com que a Câmara legisle nesse sentido. Senhor presidente, portanto, vim declarar aqui e reforçar, trazer argumentos solicitando a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Luizinho da Farmácia. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectador da TV Câmara, eu venho de uma geração diferente. Eu sou, acho que, o mais velho aqui da casa, e venho de uma geração diferente, que eu acho que, com todo respeito à propositura do nobre vereador, quando você se obriga, o poder público, a ter que fazer alguma coisa, nós já começamos a ver que está tudo errado, que as coisas já começam a partir para outro campo, um campo daquele que nós estamos aqui
obrigando o poder público a fazer uma determinada coisa que seria o normal se fizesse. Se eu não me engano, já existe uma lei que é obrigada a acolher todos os alunos mais próximos da sua escola o possível. Existe uma lei que todo cidadão tenha direito à escola e a escola de boa qualidade e de acessibilidade. Então, hoje, vereador Salvador Soares, é evidente que o mérito é muito importante, é louvável, mas eu fico preocupado que o legislador hoje passa por um campo que nós temos que obrigar o cidadão a ter seus direitos, mas não damos obrigações aos cidadãos. Nós só damos direito. Tem direito a remédio, tem direito à casa própria, tem direito à Bolsa Família, tem direito a vale transporte, tem que estudar mais próximo da sua escola, se o pai e a mãe quiser, porque não dá obrigação para o pai e a mãe botar o filho na escola, não tem punição. Não tem punição. Vai na escola se quiser, ou fica vadiando, não pode dar palmadinha porque a Xuxa proibiu. Lei da Xuxa, ela que levou para o Congresso, e o Congresso aprovou, não pode dar palmadinha, porque cresce revoltado. Então, quer dizer, nós estamos dando demais condições, direito, em que pese que as pessoas portadoras de deficiência têm que ter um olhar diferente, têm que ter os direitos até diferentes. Mas a gente obrigar o poder público a dar tudo, e o revés, nada. E a contrapartida, nada. E os deveres, nada. Até porque é obrigação, gente. Se nós estamos obrigando, é porque o poder público não faz. E se o poder público não faz, ele é omisso. E nós vamos criar lei para isso. Então, gente, eu, sinceramente, eu estou vendo aí uma disputa presidencial e nenhum candidato tem coragem de falar que vai rever a Bolsa Família. Nenhum. Porque tira voto. Nenhum tem coragem. Nem Marina, nem Dilma, nem Aécio, nem ninguém. Porque é cômodo. Sabe por que é cômodo? Porque quem põe comida na mesa, alguém paga. Eu nunca vi comida de graça. Você pode comer de graça, mas de graça ela não é. Alguém tem que pagar a conta. Isso não é bem visto. Então, vereador Salvador Soares, votarei favorável ao projeto, mas acho que essas obrigações, e não tem o revés da família, e a gente dá só condições para que a família tenha direitos e não tenha obrigações, não tenha deveres, nós estamos criando um mundo que, olha, eu não sei onde vai parar. Eu não sei onde vai parar. Então, eu fico preocupado com isso. E o vereador João falou a verdade aqui. O problema não é a escola perto. O problema é a acessibilidade. O problema é as condições para que essa escola possa fornecer para esse aluno que tem essa dificuldade. Aí dá. Vai ter. Ou ele vai ter que se locomover para uma escola longe, porque lá tem acessibilidade. Nós temos hoje uma prefeitura que não tem um elevador. Quem tem que falar com o prefeito hoje e tem uma deficiência, não pode falar com o prefeito. A menos que o prefeito tenha benevolência de se locomover lá e vá lá conversar com a pessoa ali embaixo. Quer dizer, nós não começamos pelo dever de casa, aonde que nós vamos começar? Então, gente, sinceramente, eu estou preocupado. Não sei se eu vou ver o final disso. Mas nós já começamos a pagar uma conta alta e podem ter certeza, terminou a eleição, a conta vai vir dobrada. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Gigão. Abre mão, vereadora Gorete.
Senhor presidente, nobres pares, como já foi colocado aqui por vários colegas, né, o vereador Geoffrey Neto colocou muito bem, nós já existe, né, essa situação hoje em Taubaté, e nós só vamos, então, legalizar pelo projeto de lei do vereador, porque na LDB e no Estatuto da Criança e do Adolescente já asseguram o atendimento dos alunos, sejam eles crianças ou adolescentes, portadores ou não de necessidades especiais, o acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. E no âmbito municipal, vereador, a Secretaria de Educação já adota esse critério em Taubaté. E as crianças que precisam de uma locomoção maior devido à deficiência, ele vai então para o CENTE, para o APAI, e a prefeitura então fornece a condução, né? E então eu acho que proposta do nobre vereador, portanto, só legalizaria o que já está institucionalizado na administração municipal e assegurado pela legislação federal vigente. Nós vamos votar favorável, não tem como votar contra, votarei favorável, portanto, nós vamos só aguardar que isso tem vício de iniciativa, né? Mas que já acontece na cidade de Taubaté, porém vai servir talvez para um alerta maior, um aperfeiçoamento dessa condução que hoje é fornecido, essa possibilidade para alguns alunos que possa ainda ter essa dificuldade. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum que tenha essa possibilidade, essa dificuldade, que esteja hoje matriculado numa escola longe de sua residência. Todos os que a gente conhece têm essa situação, porque a secretaria hoje já adota esse sistema, possibilita o máximo, não só o deficiente, como qualquer outra criança que facilite, seja próximo da sua casa. Então, as matrículas é um direito assegurado já. E como tem o vício de iniciativa e, inclusive, um parecer do voto contra. Nós temos os pareceres aqui que foram derrubados, mas eu votarei favorável. Tenho certeza que, por ter vício de iniciativa, isso voltará, mas, de qualquer maneira, voto favorável, porque servirá para aperfeiçoarmos em alguma deficiência que possa haver na situação de algum aluno que tenha. Mas, senhor vereador, a iniciativa é boa, o senhor sabe que é de inconstitucionalidade, porque seria de iniciativa do senhor prefeito, e em Taubaté já se adota esse sistema, né? Então, nós vamos tentar legalizar essa situação. Votarei favorável, senhor presidente. Passamos então ao processo de votação. Projeto de lei ordinária que dispõe e assegura a matrícula para aluno portador de deficiência locomotora de escola municipal mais próxima à sua residência. Artigo 1º. Fica assegurada a matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima de sua residência. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Artigo 2º. Aluno portador de deficiência locomotora apresentará documento comprobatório de residência próxima à escola do município no instante em que fizer a solicitação da matrícula. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. A escola solicitará atestado médico para comprovar a deficiência alegada quando o aluno não estiver presente no ato da matrícula. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. As escolas garantirão a permanência de alunos com deficiência locomotora, ficando assegurada prontamente sua matrícula, priorizando, na medida do possível, a adequação dos seus espaços físicos para o devido acolhimento. Em votação.
Aprovado. Artigo 5º e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado. Declaro então aprovado em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 169/2013, de autoria do vereador Salvador Soares. Vai justificar, vereador? Justificativa, vereador Salvador Soares. Boa noite novamente, presidente, senhores vereadores, município que nos acompanha na plenário, município que nos assiste à residência. Presidente, fiz questão de vir aqui justificar o voto e agradecer aos senhores vereadores que votaram e entenderam a importância, mesmo tendo aqui, aparentemente, vício de iniciativa. O que é o vício de iniciativa? Não compete a fazer, né? E aí, não compete a nós, é relativo, né? Eu disse isso aqui já nessa tribuna, porque se eu acreditasse que não competia a nós discutirmos a questão da terceira idade, essa PEC não iria tramitar. Se nós acreditássemos que está tudo normal na cidade, nós temos que começar a discutir qual que de fato é o papel do vereador. Porque, na verdade, quando nós provocamos o executivo com um projeto de lei, às vezes incondicional, de responsabilidade do executivo, nós estamos falando para ele o seguinte: olha, precisa fazer isso aqui para melhorar a administração. E nós, né, eu tenho dito aqui, e já falei diversas vezes nesses microfones, que nós somos o político mais próximo da população. Nós sentimos, junto com a população, os problemas cotidianos da população. O problema da falta de médico, o problema da falta de segurança, o problema da falta de transporte, o problema da falta de vaga nas escolas municipais. E aí cabe a quem alertar o prefeito sobre isso. E esse é um problema decorrente de toda a sociedade brasileira. Mesmo estando na LDO, na Lei de Diretrizes de Base da Educação, mesmo estando lá, os municípios não cumprem. E cabe a qual poder provocar o executivo a fazer essa lei, a cumprir essa lei. Mesmo ele falando, olha, é inconstitucional, mas é seu dever, prefeito, de fazer. É o seu dever de garantir qualidade de ensino e vaga para o aluno que possa possuir uma deficiência locomotora. É o dever dele, ele deve fazer isso. Ele não pode simplesmente, ou quando ele quer, ele faz. E aí nós aqui hoje demos uma demonstração que nós estamos, olha, avisando ele que o problema existe e que ele tem que tomar providências imediatas. Tem que ser garantido, eu entendo que tem que ser garantido através de projeto de lei, para que a mãe, para que o pai, amanhã, quando se deparar com essa situação, ele possa pegar a lei e levar lá e falar, olha aqui, diretora da escola, existe uma lei no município de Taubaté que obriga, não somente a lei do governo federal, do MEC, porque a lei está muito distante. Daí fala, olha, lá é assim, mas aqui eu não consigo garantir porque não tem vaga, né? E não podemos mais tratar o munícipe, que é o nosso chefe imediato, que é o nosso vizinho, dessa maneira. Nós temos que, sim mesmo, ultrapassar essa barreira dessa inconstitucionalidade e dizer que nós somos diferentes dos juízes, dos promotores, porque nós fomos votados para representar essa população que clama para nós serviços que muitas vezes nós não temos a competência de fazer. Nós temos sim a competência de ordenar os serviços públicos, de dar diretrizes, de dar leis, de dar encaminhamento, mas não temos o poder de executar a política. Como o presidente, outro dia, uma pessoa me parou, falou, olha, eu estou necessitando de uma vaga numa escola, eu não posso chegar lá e obrigar a diretora a dar a vaga para aquela mãe, mas eu posso fazer leis que obrigam o prefeito a garantir vagas para pessoas que tenham, de fato, a necessidade para aquela vaga. Então, eu acho que esse é o papel importante do vereador aqui nas câmaras municipais, e a população pouco sabe disso. E quando nós fugimos desse debate, dessa reflexão, a população começa a compreender de forma equivocada qual que é o papel do vereador. Porque se o vereador só puder fazer o que é bonito, o que é legal e o que não engorda, daí está tudo certo. Mas nós temos que fazer mais. Mesmo as coisas ilegais, nós temos que vir discutir para nós provocarmos a sociedade para essa reflexão e provocarmos os senhores vereadores e provocarmos os senhores, você que está nos assistindo, que é formador de opinião, a pensar, a fazermos uma reflexão de que sociedade que nós queremos. Mesmo a lei existindo,
A Constituição Federal está lá, ela existe. Mas, perdão, vereador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, dizer que eu votei favorável com muito orgulho. Essa questão com relação à questão constitucional, ela é uma questão muito relativa. Ela pode provocar, sim, o executivo fazer, cumprir a lei, sendo uma boa ideia, e eu acho que tenho certeza absoluta que será, com certeza, esse o objetivo da sua lei. Já aprovamos leis aqui, que foram inconstitucionais, mas que a Prefeitura acatou lá, então não vejo porquê. Parabéns. Verdade, vereador Alexandre. Eu até agradeço a fala de Vossa Excelência, porque nós entendemos que é isso, esse é o papel do vereador, e que às vezes nós somos mal compreendidos, porque nós expressamos mal aqui, que eu só posso fazer o que é legal, alto lá. O que é legal, mas o meu vizinho está sofrendo a consequência. O morador do bairro está sofrendo com o problema. É ilegal porque a Constituição Federal fala, calma aí, nós vamos tratar do assunto com dignidade, com respeito e com a clareza que ele merece. Mesmo sendo ilegal, eu acho que nós temos a competência e o poder de fazer esse debate, discutirmos o máximo que puder. Eu sou favorável até que o tempo das sessões aumente mais para que a gente possa debater mais os assuntos, mas é isso. É um projeto de suma importância. Agradeço, então, cada um vereador que votou favorável, que, na verdade, foi unânime. E aí peço também ao prefeito e à secretária Edna Chamon que já comece a pensar em adequar a escola para receber esses alunos, porque não dá para nós transportarmos um aluno lá do Três Marias, ou lá do Ipanema, lá da Gurilândia, ou lá da Santa Teresa, para um outro bairro, para que ele possa estudar numa escola porque não tem vaga no seu bairro. Então, nós queremos que você, hoje, aí, olha, aqui a estatística mostra que aproximadamente de 26% da população possui um tipo de deficiência. Nós queremos que essa pessoa tenha esse direito de se matricular numa escola próxima à sua residência, para que ele possa, então, amanhã, ter uma formação adequada. Presidente, senhores vereadores, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado pela aprovação do projeto em primeira discussão. Tenho certeza que nós vamos aprovar na segunda discussão e o prefeito vai sancionar sem nenhum problema, mesmo entendendo que ele pode fazer isso e melhorar a qualidade de ensino e a vida dessas pessoas no município de Taubaté. Presidente, muito obrigado. Uma boa noite. Passamos ao próximo item, o 104/2014, segunda discussão. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.038.094,88 para fins que especifica. Em discussão? Vamos só colocar em ordem. É discussão primeiro. Alguém vai discutir o projeto? Vereadora Vera vai discutir? Só lembrando que, se houver discussão, o projeto não será votado. Estou deixando bem claro, porque a sessão acaba... Se for encaminhamento de voto, aí vai até o fim. Vereadora Vera, pode abrir para encaminhamento? Pela ordem, senhor presidente, eu peço gentileza que a vereadora Vera encaminhe o voto para a gente poder votar hoje. Por gentileza, Vera. Encaminhamento a 5 minutos. Encaminhamento de voto, vereadora Vera Saba. Vereador Jovineto, né? Mais algum vereador? Apenas 2 vereadores inscritos. Vereadora Vera Saba dispõe de 5 minutos para suas considerações. Senhor presidente, nobres pares, eu abri mão da discussão, mas não podia deixar de registrar meu posicionamento. Eu gostaria de também registrar que houve a presença aqui nesta Casa de Leis do magnífico reitor, conversando com os vereadores, expondo a situação, e quero também exaltar o trabalho que o reitor tem desenvolvido em nossa cidade. Eu tenho muito respeito e admiração, inclusive também quero destacar a atuação do professor Neto, que é um brilhante profissional, e nós conversamos em relação a todo esse projeto que está sendo apresentado nesta casa hoje. O meu posicionamento é contrário a esse projeto, que visa a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.038.094,88 para os fins que especifica. O prefeito,
ele estabeleceu um convênio com a Universidade de Taubaté. Ele não apresentou o convênio para aprovação e apreciação dessa Casa de Leis. Ele firmou um convênio com a universidade que repassou para a FUST todo o gerenciamento deste convênio. O mais gravante deste convênio, que está pautado a terceirização da educação do município, porque é a prestação de serviço que se propõe este convênio, principalmente das creches, o atendimento de 0 a 5 do ensino básico. As creches do município foram realizados 4 editais de convocação para regime, para contratação de servidores sob regime seletista. E esse processo que se deu anteriormente teve um chamamento público, e no chamamento público, onde abre todo um processo de livre concorrência e participação de empresas para pleitear o estabelecimento do convênio, nós temos nas folhas desse chamamento público a citação de que fecharia-se o acordo com a Universidade de Taubaté. Eu entendo que houve direcionamento de certame. O posicionamento do prefeito em relação a terceirizar, arrumar uma manobra para terceirizar a educação, prevê ainda algo muito maior, um dano a esses trabalhadores. Os trabalhadores foram contratados 85 monitores, vou trabalhar especificamente este cargo, que foi pontuado com o prefeito por meio de requerimento por essa vereadora, pela questão da precarização e exploração de mão de obra, uma vez que esses monitores contratados percebem salários de R$ 1.045 aproximadamente, não tem nenhum tipo de outro benefício, como cesta básica, entre outros benefícios que os monitores concursados têm. Os monitores, por sua vez, concursados, percebem salários de mais de R$ 2.700, com mais benefícios. Isso se quebra ou viola o princípio da isonomia, porque os monitores contratados de forma precária, por meio do estabelecimento desse convênio, eles trabalham mais, uma jornada de 44 horas semanais, ganham menos e exercem a mesma função desses monitores concursados da prefeitura. E mais, recebemos denúncias de que esses trabalhadores têm desenvolvido um trabalho como professores nas salas de aula. Nós estamos checando as informações. E cabe também aqui informar a todos que eu entrei com uma representação no Ministério Público Federal, porque a verba do Fundeb é uma verba sagrada, é uma verba como a verba que é destinada à saúde. Ela não pode ser repassada para que terceiros exerçam o que é de competência do Poder Executivo. A educação básica é um compromisso assumido com o país, com metas definidas dentro de um plano nacional de educação. Nenhum centavo pode ser retirado do Fundeb sem o devido uso de acordo com o que prevê a Constituição Federal. Novamente, quero reforçar aqui que tenho consideração e respeito e não vejo que a universidade tenha se utilizado de qualquer tipo de atuação irregular, mas vejo, sim, que o Poder Executivo ele tem que ser responsabilizado por todos os seus atos. Por isso, manifesto aqui que voto contrário a esse projeto. São essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Vera Saba. Próximo e último vereador inscrito para encaminhamento de voto, vereador Geoffrey Neto. Abre mão? Passamos então ao processo de votação. Não. Deste projeto agora. Deste projeto. Tá, isso. Então, permita Vossa Excelência que eu ocupe a tribuna. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Vera Saba. Quero manifestar que a bancada do Partido dos Trabalhadores votará contrária a este projeto. Registrado.
presidente, egrégio cidadãos e cidadãs presentes e que nos acompanham. Senhor presidente, eu acho que é fundamental, e vou ser rápido para que possamos, uma vez, já estamos em processo de votação, temos que ir até o final, né? Então temos 5 minutos. Em primeiro lugar, talvez está havendo, a meu ver, um certo engano conceitual. Nós não estamos discutindo aqui o convênio da universidade com a Prefeitura Municipal de Taubaté. Esse convênio já foi estabelecido e também por decisão do Judiciário, na nossa lei orgânica, determinamos que os convênios deveriam ser aprovados pela Câmara Municipal, os convênios da Prefeitura. Isso, aliás, em 1906, se não me falha a memória, foi a primeira grande crise que teve quando foram criados os prefeitos municipais e o prefeito, à época, o primeiro prefeito municipal, não, vereador Nunes Coelho, primeiro ou segundo prefeito municipal, que era um dos vereadores, porque era um sistema parlamentarista, não, vereador Paulo Miranda, um dos vereadores era eleito para a função de administrar a cidade. O presidente da Câmara se assustou porque ele tinha celebrado contratos de coleta de lixo feito por carroças, na virada do século passado, e não tinha comunicado à Câmara. Ou seja, foi o primeiro susto que a Câmara levou da asneira que ela tinha feito de criar a figura de um executivo separado da Câmara. Muito bem, foi o presidente da Câmara, o vereador Gomes Nogueira, à época, que dá nome de rua, que se assustou com a ousadia do vereador-prefeito que estava celebrando o contrato sem comunicar à Câmara. Bem, a Câmara, depois disso, depois da esparrela que ela caiu, né, de criar as prefeituras, ela vem tentando desesperadamente recuperar um pouco do terreno. Mas foi soterrada pela ditadura às Vargas e pelas ditaduras militares que seguiram. Pela ditadura militar na sequência que seguiu. A ditadura Vargas e a ditadura militar. Bom, depois da Constituição de 88, tentamos, inserimos na lei orgânica municipal que convênios, pelo menos, a Prefeitura teria que passar pela Câmara Municipal. Contratos, não tem jeito, mas pelo menos os convênios. E aí o Judiciário derrubou, dizendo que não cabe à Câmara aprovar convênios da Prefeitura. Então, a Prefeitura celebrou esse convênio com a universidade, não podemos interferir nisso, mas já foi celebrado, não tem jeito. Esse compromisso já foi assumido, não com Prefeitura e universidade, tão somente, mas agora com os servidores que trabalharam e fazem jus a esse recurso, precisam receber. Então não está em discussão aqui o convênio. Oportunamente nós vamos discutir isso sim, porque já tem apontamentos com preocupação do Tribunal de Contas em relação a essa terceirização, a inclusão da FUT e assim por diante. Da FUST, que era FUST, virou FUT, agora voltou a ser FUST de novo. Então, nós vamos discutir isso num outro momento. Nesse momento agora são recursos dos servidores, como já apontou o vereador Douglas Carbone, que é professor da Universidade de Taubaté, abriu mão, inclusive, de discutir aqui para que possamos resolver essa situação. Bem, mas eu queria relembrar também que dos vetos que nós derrubamos, dos vetos apostos pelo senhor prefeito municipal, que nós derrubamos, é justamente de um dispositivo equivalente a esse que obriga a universidade a vir aqui nos informar o que está fazendo, que foi uma mera frase que nós inserimos no orçamento do ano passado. As alterações orçamentárias da universidade poderão ser feitas mediante aprovação legislativa. Se não tivesse esta frase que nós inserimos no ano passado no orçamento deste ano, a universidade não precisaria vir aqui nos consultar. E justamente, meu vereador Alexandre, uma das emendas que foi vetada pelo prefeito, que nós derrubamos, diz o seguinte: a movimentação contábil da execução das despesas orçamentárias, incluídas as informações referentes aos subelementos e subtítulos mencionados no caput, vamos traduzir isso em linguagem coloquial. Ou seja, o que cada ente agora, da prefeitura, do IPMT, da universidade, terá que informar a esta casa o que está gastando detalhadamente. E subtítulo, ou seja, terá que dizer que é no departamento de economia, ou terá que dizer que é no departamento de engenharia elétrica, vai ter que informar agora.
serão remetidas semanalmente à Câmara Municipal e publicadas na internet, conforme as mesmas especificações formais e técnicas do sistema Aldesp. Nós acabamos de aprovar isso agora. Então, situações como essa, em que nós somos pegos mais ou menos de surpresa aqui, porque não podemos agir a priori, mas só a posteriori, depois que aconteceu, nós vamos ter informação semana por semana, a não ser que a Prefeitura consiga derrubar isso na Justiça. Mas não vai ter jeito não, porque nós vamos acompanhar isso com muito rigor. Então, me sinto duplamente satisfeito. Nós aprovamos nessa tarde o mecanismo, vereador Luizinho, que obriga agora todos os entes municipais a informar esta casa semanalmente o que está acontecendo, e nós temos uma oportunidade aqui de deliberar sobre esta movimentação da universidade. E já antecipo que votarei favoravelmente, porque é o salário dos servidores ou dos trabalhadores que está em discussão. Muito obrigado. Passamos então ao processo de votação, lembrando que votaremos, por ser segunda discussão, apenas primeiro e último artigos. Artigo 1º. Fica a Universidade de Taubaté autorizada a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do município, lei de número 4.835, de 30 de dezembro de 2013, no valor de R$ 9.038.094,88, para fins de atender às despesas correntes da unidade orçamentária da Pró-Reitoria de Extensão, conforme programação relacionadas no anexo 1º. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com o voto contrário do vereador Salvador Soares, Paulo Miranda, vereadora Vera Saba e vereador Digão. Artigo 4º e último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, aprovado com o voto contrário do vereador Salvador Soares, vereador Paulo Miranda, vereadora Vera Saba e vereador Digão. Declaro, então, aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 104/2014, de autoria do prefeito municipal, em segunda discussão e votação. Não havendo mais matérias a serem discutidas, lembrando a todos que amanhã teremos sessão ordinária às 15 horas. Uma boa noite a todos.